Ó, do outro lado, né? Do outro lado, existe uma esfera, ó, uma sefirá, esfera é sefirá. Do outro lado, não existe, né? Porque não existe esfera do outro lado que seja totalmente desprovida de alguma luz do lado da santidade. Assim como num campo de palha existe alguns grãos de trigo, exceto apenas alguns poderes menores de especial, assim, botou aqui falta de vergonha, impureza, foi aquele pequeno lugar de luz que Balaão viu. Ele viu essa pequena luz que estava em volta da santidade, tá vendo? A divindade. Olha, preste atenção nisso para você entender agora. Bem-aventurado é quem? Moxe e não Balaão, que moveu por todas as regiões sagradas, até mesmo pelo lado impuro, mais elevadas do que viu e que nenhum outro ser humano pode ver. Além disso, assim como Bilã viu à distância uma pequena luz vinda de dentro do outro lado, a luz estava vindo de dentro do outro lado. Através de uma divisão, assim Moisés viu através da grande luz, está vendo? Como através de uma parede, um raio de escuridão. Olha essa aqui, em sua borda. Vamos ver aqui, ó. Assim como Moisés, o que que Balaão viu e o que Moisés viu? Foram antagônicos entre si. Vamos ver aqui. Deixa eu marcar aqui, deixa eu diminuir, né? O Moshe foi ao contrário. Por que foi ao contrário? Tá vendo a diferença? Ó, essa é a diferença do que está sendo falado lá. O que aconteceu com Moshe e o que aconteceu com um Balaão, tá vendo? Uma questão. Aqui ele viu uma luz externa, não é? E aqui ele viu uma escuridão. Lembra quando você chega no Monte Sinai, o que, que foi falado lá? Foi falado que o Moshe ele viu uma escuridão. O que viste aqui foi uma escuridão, não foi isso que está descrito lá? E essa escuridão, uma montanha de fogo, ninguém queria se aproximar. Por que, que as pessoas não queriam se aproximar? Porque elas estavam assustadas, elas estavam amedrontadas. Veja, e diz lá ainda, ó, cuidado que você não viu imagem nenhuma. Vocês só viram mesmo as vozes e os trovões, tá vendo? Olha a diferença. Aí é que tá o perigo, tá vendo? Vamos continuar aqui. Ó, em sua borda, mas nem sempre ele viu isso. Assim como Balaão nem sempre viu o raio de luz. Feliz foi o destino do fiel profeta Moshe, do nave Moshe, não é? Pelo qual lemos sobre ele. E o anjo do Senhor apareceu numa chama de fogo no meio da sarça. Vamos fazer uma análise aqui, gente. Vamos perceber e tirar isso do âmbito visual e trazer isso para um âmbito espiritual. Vamos sair desse nível, esse nível, não é? Da gente do antropomorfismo dentro da Torá, é, e vamos olhar isso através de uma questão espiritual. Eu não sei se vocês sabem que há pouco tempo foi descoberto que o universo ele foi cercado por uma matéria, ele é cercado por uma matéria escura, né? E essa matéria escura ela não podia ser percebida porque ela não tinha massa, algo nesse sentido,
então ela não podia ser medida. O que aconteceu? Depois vocês procurem, né, sobre isso. Isso significa que essa questão aí da Torá, ela está falando de uma coisa já que estava no universo. E que depois dessa escuridão, que é na verdade, o mundo criado, se chega à divindade. Então veja, a gente está falando aqui num primeiro estágio, que essa questão, não é? Ela está falando exatamente, né, um âmbito, usando o âmbito físico da criação em si, não é? Onde a própria Torá começa falando que Deus criou a luz e Deus viu que a luz era boa, que não é uma luz que a gente imagina, né? E depois vai citar aqui que o Eterno apareceu para ele numa sarça ardente. Na verdade, a sarça ardente é a letra Shin, como a gente já viu em outras aulas, né? A letra Shin, ela é a sarça ardente e ela era, quando se fala de um anjo aqui, o Senhor apareceu, esse anjo, ele está num singular. Vamos ver aqui, ó, Êxodo 3:2. Ele não está no plural. O que o Zohar vai falar? Toda vez, não é, que a gente tem um nome anjo, aqui como está em Shemot no 3:2, ó, toda vez que a gente vê a palavra anjo, um mensageiro, tá vendo aqui eu tenho, ó, vairá, malar, tá vendo? O anjo, ele tá descrito aqui como se tivesse, não, no singular. E ele era um anjo, tá vendo? Do Eterno. Ele era um anjo do Eterno. Então, esse malar aqui, se você faz a gematria, ó, você tem 40 com 30, 70, 71 com 20, 91, que é exatamente a junção desse nome aqui, que tem gematria 26, mais Adonai, que é 65. 26 mais 65, 91. Então, esse anjo que ele estava vendo aqui, esse malá, 91, 9 mais 1, 10, era um sistema sefirótico, tá vendo? E aí diz que esse anjo vai aparecer para ele, ó. Da onde vai ver, ó? Ó, vamos ver aqui, ó. Beit Lamed, primeira letra da Torá e a última letra da Torá. Então esse anjo ele tinha, tá aqui dentro dessa palavra, né? A gente está fazendo uma análise aqui mais profunda da palavra que tem aqui, e logo depois você tem a palavra Brit, tá vendo? Só faltou aqui um Reish e um Yud. Então o Beit casa, não é? Então ele falou com ele dessa casa, esse anjo de fogo. Veja, a letra Shin, ela representa esse fogo. E aí vai dizer, né, que ele veio de um fogo, saindo de um arbusto, e ele olhou e havia um arbusto em chama, mas o arbusto não se consumia. Qual era o arbusto, não é? Então esse arbusto, ele, na verdade, era a letra Shin, tá vendo? Aqui nós temos a palavra, ó, ranês, tá vendo? Ranês, ó, como tá aqui, ó, tem uma raiz, ó, arbusto, tá vendo? Ó, summer, a gente tem o num e tem o re aqui. Aqui eu tenho então, ó, exatamente essa palavra, essa raiz, a gente tem que sempre olhar a gematria exatamente 115. 60 mais 50 mais 5, 115. Aqui, ao contrário, eu tenho um artigo, tá vendo? O arbusto, né? A letra Re. E quando eu pego a gematria aqui, eu já não tenho mais, não é? Eu já não tenho mais só 115, eu tenho 120. E 120 é o que? Era a idade que Moshe ia morrer. Tá vendo? E aí ele continua falando e construindo aqui essa questão dessa letra Samer. 12, 120 também está ligado ao número 12, porque é um múltiplo de 12 e são os 12 meses do ano. A letra Samer, tá vendo aqui, ó, ela tá com um pontinho dentro, ó, ela tá equilibrado, ó, tá vendo? Então, o que acontece aqui, ó, é o ano todo você estudando a Torá,
Você entendendo a Torá, então é 120 a idade da construção que Moshe estava fazendo da alma dele. Depois vai mudar a história. Aqui, ó, você já tem só o Nun sozinho, ó. O Summer não está aqui no meio, tá vendo? Ele tá aqui agora, mas ali ele não se encontra no meio da palavra. E o que que acontece? Vamos dar uma analisada rápida aqui, só para a gente entender, ó. Faltou o Summer aqui. Agora eu tenho gematria aqui, ó, de 60, 71. 71. Depois a palavra volta a se repetir, tá vendo? Mais uma vez. E aí o fogo aqui, ó, Be'esh, agora entrou a palavra Beit, aqui a palavra Esh, aqui tem gematria 301 e agora aqui com esse Beit 303. Nós devemos observar que esse Beit aqui, ele representa Saturno, que é Binar, tá vendo? Então, o que que ele estava falando aqui, ó? Que ele estava trazendo esse fogo de Binar. Por que Binar? Porque dentro da árvore sefirótica, a gente tem três linhas, não é, horizontais. Essas três linhas horizontais, não é, elas são a representação das letras mães. E elas vão estar fazendo uma ligação aqui na árvore sefirótica, olha, ligando aqui, ó, essas linhas, tá vendo? Então, o que que ele viu? Ele viu Rorimá e ele viu, não é? A gente está representando por um planeta aqui, mas a gente sabe que aqui é um mundo espiritual. Ele viu esse mundo espiritual aqui, tá vendo? E aí ele também viu, quem viu? Todo aquele que vai estudar Kabbalah, tá vendo? Ó, letra mãe é o Shin, é o fogo. E aqui, que é também conhecido como a Sheriná e etc. Aqui eu tenho a letra Aleph, e aqui eu tenho a letra Men, tá vendo? A letra Men vai ligar essas duas aqui, água, ar e o fogo, tá vendo? Então, vamos construindo aqui como esse versículo da Torá tá falando, tá vendo? Então, ele viu de novo. Só que agora, ao invés dele estar só 120, não é? Porque lá em cima era 120, lembra? Que está separado um pouquinho, ó. Tá aqui em cima, 120. Agora está 126, porque eu tenho a parte de baixo do tetragrama, tá vendo? Olha que coisa bonita, olha que coisa bonita. Então quer dizer agora que Moshe, ao invés de ter 120, ele tem 126, ou seja, a árvore construída, quando a gente tem o nome do Eterno na árvore, que vai pegar Keter, Rorimá, que é Hayá e Eridá. Depois pulamos para ali tem um Yud, né, nesses dois mundos. Depois pulamos para a letra Re de Biná. Atravessamos o Vave de todo Zerampim ali. E finalmente chegamos em Malhut do último Re. Veja aqui, era isso que ele estava construindo. Olha que coisa, olha os dois reis aqui, ó, os dois reis, um rei de cima e um rei de baixo, tá vendo? E o Vav que vai ligar esses dois reis. O que que vai acontecer aqui? Ó? Vai ter essa ligação. Era isso que Moisés estava alcançando, espiritualmente falando, naquela época. Ele estava unindo essa parte aqui, ó, de Biná com Malhut. Por isso é que ele viu a sarça ardente. Por isso que ele viu, ele entendeu a sarça ardente. E o que que acontece, não é? O que que acontece se ele, não é, perdão, gente, se ele tivesse, não é, se ele tivesse visto essa sarça pegar fogo e não se consumia, não é a visão em si. Aqui nós estamos falando da questão do hebraico, da construção dessa árvore sefirótica. E aí diz ainda aqui, aqui já vai ter gematria 116, 117, né? E aqui eu tenho a palavra um Aleph, não é? Um Aleph, que não era devorado a árvore, tá vendo? Um Aleph, um Kaf e um Lamed. O Aleph é o ar, é a letra que mantém paz entre a letra Lamed e a letra Shin. Por quê? Como o ar, sem ar não existe combustão, não é? E a água, ela não se dá com fogo, um queima o outro. Então a ideia aqui que se tem, ó, dentro da árvore sefirótica, isso no nível espiritual já
é que esse fogo aqui de cima e essa água aqui representada pelo Mé, elas precisam ter o Aleph aqui. Quando a gente faz autópsia, lembra da autópsia? Do Aleph a gente tem um Yud em cima, um Yud embaixo, um Vav no meio, que é 26, que é a mesma coisa do tetragrama. Então aqui ele está falando, está vendo que coisa absurda, que as pessoas não conseguem entender, que aqui está se falando da árvore sefirótica. E aí aqui, ó, se você pegar, ó, aí você tem a palavra kol, tudo, ó. Tá vendo? Vá com tudo, aprenda essa Torá com tudo, tá vendo? Então, ó, você tem que entender esses processos, não é? Da letra Aleph, etc., e você entender isso com tudo. É isso que está falando aqui. Aqui não está falando que vai aparecer um fogo ardendo, vai ter um fogo aqui, ali não é nada disso, tá vendo? Então vamos continuar aqui a nossa leitura. Muito bem. Aqui, ó. Então vamos lá. Um fogo no meio de uma sarça. Não era um fogo realmente, era o entendimento da letra Shin e dos mundos espirituais. A sarça estava realmente naquela região da santidade e apegou-se a ele, visto que todas as coisas tendem uma para a outra. O puro e o impuro. Não há pureza exceto através da impureza. Tá vendo? Então veja, ó, uma coisa tende para a outra. Não há pureza exceto através da impureza. Isso é muito fácil de você definir. Vamos lá. Eu tenho. A minha casa ficou suja, por isso que eu tenho uma vassoura para varrer. Não haveria limpeza se não tivesse a necessidade de varrer essa casa. Eu estou sem dor. Eu sinto dor, eu rezo, eu tomo um remédio e aí a dor passa. Então veja, a impureza era a dor. E isso vai funcionar. Não há pureza exceto através da impureza, em todos os sentidos. Ou seja, para que tinha necessidade da Torá se tudo fosse puro? Não tinha, não é verdade? E diz aqui, um mistério expresso nas palavras, uma coisa limpa de uma coisa impura. Vamos ver, Jó 14:4. Aqui, ó. Quem pode produzir algo limpo de algo impuro? Né? Aí ele continua aqui, Lor Errad. Ele botou aqui ninguém, né? Mas aqui tá a palavra Errad, né? Quem pode tirar, não é? Aí algo impuro, né? Lo Errad. Ou seja, aqui é uma tradução muito errada. Não, tá aqui não um, ou, né? É a construção de sim um, né? Porque aqui, ó, não, não. Às vezes quando você tem lo com vav é sim. Então é praticamente o mesmo som ali. Então veja, vai mandar você ver se seus dias são determinados, o número de seus meses, se você estabeleceu o limite que ele não pode ultrapassar, né? Então, veja, aqui eles falam ó, que ninguém pode, né, uma coisa limpa de uma coisa impura. O cérebro está contido numa bainha, tá vendo? Agora sim, tudo que nós absorvemos, nós temos que fazer muitos cálculos, muitos cálculos. Porque o cérebro está numa bainha, uma bainha que se romperá até o momento em que os mortos ressuscitarão. Não se romperá. Ou seja, nós sabemos que nós estamos todos numa Nidá, todos numa Clipá Nogá, todo mundo junto, toda a humanidade junta. A salvação na Torá não é individual, de forma nenhuma. Nunca imagine, isso é coisa que foi escrito em outro livro e não tem como a salvação ser individual, porque todas as nossas almas são uma só. Mas você tem que ter a responsabilidade de saber que vão ter pessoas que vão passar por um processo mais fácil e vão ter pessoas que vão passar por um processo mais duro. Essas pessoas que vão passar por um processo mais duro, nós, se vier estudar a Torá conosco, nós ajudaremos através do ensino. Porque o ensino fizeram os nossos sábios se manterem dentro da Torá. Mesmo quando eles sofriam muito, e sofreram muito para trazer essa Torá. Por que eles sofreram?
Porque eles estavam consertando. E por que que eles estavam consertando? Porque eles estavam tirando eh, a pureza da impureza. Todos nós somos impuros, somos ex-idólatras. Tinha gente aí que era idólatra até o nível do tutano. Para tirar agora a idolatria, o Eterno vai ter que raspar até os ossos. Tá entendendo? Por quê? A idolatria não é só a idolatria revelada. Não é só aquela idolatria que a gente acha que é só idolatria, não. A idolatria ela vai além disso. A idolatria ela vai até nos nossos conceitos de entendimento dessa Torá. Por isso é que tem que se entender a Torá e todas as situações através da Torá. Nós observamos as coisas por fora. Veja, e foi o que aconteceu com Bilã e com o Moshe, né? Então veja, quando os mortos ressuscitarem, então a casca se quebrará e a luz brilhará no mundo, né? Da vinda do cérebro, tá vendo? Então Machia, a gente já viu que é cérebro, sem qualquer cobertura sobre ela. Bem-aventurados os justos nesse mundo e no mundo vindouro, tá vendo? Então, aqui está falando para gente o seguinte, ó, aqueles justos que mesmo nessa situação onde está tudo cripotado, tudo cripotado, a gente está numa guerra, não é? Existe aqui uma guerra para manter o, a Torá de pé. Então existe uma guerra para manter a Torá de pé. O sistema em si não ajuda, o sistema não ajuda, não é? E aí você tem que manter essa Torá de pé, porque é, ninguém sabe o que é Torá. Na verdade, a gente está num processo, não é, que está igual esse aqui que a gente está vendo, tá vendo? Enquanto a gente está vendo a coisa de uma maneira, a mesma pessoa, o mesmo ser humano, ele está vendo a coisa de outra maneira. E aí o que que acontece? O que acontece dentro disso é que a gente vai ter que entender essa questão. E também tem que entender o lado do outro, não é? Então, veja só, vai chegar uma hora, ó, que vocês que estão estudando a Torá, vai ser como esses dois bonequinhos aqui, ó. Enquanto o outro tá aqui, ó, tranquilão, com fone no ouvido, ó, não tá ligando para nada, tá vendo? Aí tá vendo a luz por fora, tá indo atrás dessa luz, não é? E você que está estudando a Torá, você está aqui, ó, meio impressionado com tudo isso, tá vendo? Quer dizer que se eu ver uma luz por fora, talvez eu esteja sendo enganado, tá vendo? Ó, olha lá, ó. Você vai tentar explicar com essa pessoa está vendo a luz aqui e nem imagina que dentro tem as trevas. Na verdade, ela vai olhar aqui para o que você está olhando, que as trevas estão por fora e dentro é que está a luz. E a gente vai ter que entender isso. Por quê? Se as trevas estão aqui, o que que se tende? Se expandir para fora. Ó. Expandiu para fora, tomou conta de toda a luz ficou clipotada. Aqui a luz ela expande para fora. Se a luz se expandir aqui, ó, o que que acontece? Tá vendo? A coisa é de dentro para fora. Por isso que você tem que entender que isso aqui é chamado de lepra dentro da Torá. Então, se você olhar para uma marca na pele da pessoa, no masal da pessoa, e essa lepra crescer de dentro para fora, tá vendo? Isso significa que isso está no núcleo da alma da pessoa, no núcleo do cérebro dela. Enquanto aqui é diferente, tá vendo? Ó, aqui é diferente. Por quê? Aqui há uma inversão. Aqui eu tenho o corpo e aqui eu tenho a alma, tá vendo? Então o corpo está, o cérebro esquerdo, a minha consciência esquerda está dentro aqui, não dá para romper. E aqui é o contrário. Aqui a alma vai se expandir sobre o corpo, tá vendo? Recepção vezes doação. E é isso, gente. Se vocês quiserem fazer alguma pergunta, fiquem à vontade. Se não, até amanhã, não é? Às 4 horas da manhã. Uma hora